Daniel Simões, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Abra seu microfone. Eu não posso abri-lo, porque é você que fechou. Vai lá. Bom dia, Romo. Bom dia a todos os que estão assistindo. É com alegria que estou aqui mais este dia e procurando aqui trazer algumas informações que possam ser importantes para alguém e deixar assim bem claro que eu não sei tudo e eu não estou sempre certo. Então, a pessoa procurar erros naquilo que eu estou falando, com certeza vai encontrar. E eu estou procurando ser o mais preciso possível, usando apenas informações oficiais, o mais oficiais que eu puder. Estou sempre lembrando disso no meu trabalho e sempre com muito cuidado com as fontes. Quando eu falo alguma coisa que eu não tenho prova, eu digo que não tenho prova, é algo que eu acredito, é algo que eu estou desconfiando, é uma possibilidade que eu coloco e eu procuro ter assim muito cuidado com isso, né? Também não tenho qualquer ligação partidária nem ideológica, então eu não estou defendendo qualquer político, qualquer partido, qualquer bolha perceptiva. Simplesmente estou procurando clarificar o contexto onde nós estamos, como é que funciona o sistema onde nós estamos, como é que está organizado e fazer uma revisão histórica de como é que chegamos aqui. Daniel, quanto tempo você está fazendo esse tipo de pesquisa? Ora, eu comecei nos anos 90 e eu comecei, porque desde criança que eu comecei a me interrogar onde é que eu estava, né? E comecei a procurar até que compreendi que eu tinha que entender primeiro a história da minha família, a história da minha cidade, a história do meu país e ir crescendo para conseguir entender onde é que eu estou, né? E então, quer dizer, comecei já nos anos 90, já há um pouco de tempo, né? E ainda hoje eu continuo, muitas vezes, retificando visões que eu tenho que não são completamente precisas, né? Não tem, nós não chegamos a um ponto e dizemos, agora eu estou sabendo. Não, as armadilhas são tantas pelo meio do caminho que o estudo é constante e temos que manter a mente aberta e a possibilidade de que não estamos corretos, não é? E isso auxilia-nos a que nós possamos manter a abertura para receber novas percepções, novas visões, não é? E em relação ao tema que eu tenho vindo aqui a trazer, né, que nós estamos aqui debatendo, a importância dele é nós entendermos como é que chegamos aqui. Porque se nós não entendemos como é que chegamos aqui, não entendemos onde estamos e não entendemos o que devemos fazer para sair desta situação onde estamos. Perfeito. E então, por isso é que eu tenho vindo a trazer esses temas no meu trabalho. Muito bem. Uma coisa básica assim que nós precisamos entender é que, essencialmente, o poder de dominação das nações é feito através de dívida. E quando a maçonaria instaurou a República aqui no Brasil, em 1822, ela foi financiada pelo banco M&M Rothschild & Sons, por um empréstimo de mais de cerca de 2 bilhões e meio de libras. E, em troca, o que é que 2 milhões ou 2 bilhões? Porque a gente tem uma forte desvalorização. Milhões. Milhões, mas hoje em dia seria um valor assim. Eu disse bilhões, foi erro meu, porque eu já estava pensando nos títulos de dívida. Claro, são claro. 2 milhões e meio de libras. Mas isso não tem nada a ver com o que seriam 2 milhões e meio de libras hoje, porque a gente teve, né? Exato. Enfim, naquela época era o padrão ouro e tal, seriam bilhões e bilhões. Eu ainda nem dei ao trabalho de fazer a conversão, mas eu não sei isso aí que valor é que vai dar hoje. Mas fica a missão aí, ó. Quem está nos assistindo nessa manhã, certamente tem diversos sites na internet que fazem isso, né? Então tenta pesquisar aí, vamos tentar uma gincana. Quem conseguir primeiro vai receber um agradecimento ao vivo. Calcular quanto em 1890 quanto corresponde hoje
o que em 1890 eram 2,5 milhões de libras esterlinas, Daniel. Eu não me admira que isso ultrapasse o meio trilhão de libras. Não me admira, não. Porque olha a quantidade de inflação que houve até hoje. Né? Eu não faço nem ideia de quanto é que... A gente vai ter a confirmação, que eu tenho certeza que alguns personagens vai colocar no chat, no nosso chat ao vivo aí no YouTube, eu vou poder ver. Me marca aí, marca Duplo Expresso, por favor, para eu poder ver, Daniel. Então, a base desses empréstimos, porque esse foi o primeiro, assim, onde eu consegui rastrear, essa foi a primeira dívida pública, dívida externa, aliás, do Brasil mesmo, já sem estar sob a coroa portuguesa. Aí eu tenho que tirar aqui o carregador, que deveria estar a fazer de zumbido, sempre a mesma história. E em troca dessa dívida, eles simplesmente quiseram construir caminhos de ferro, que foi exatamente a mesma estratégia usada pelos Rothschild na Europa. Os principais caminhos de ferro construídos na Europa, os primeiros principais e grandes caminhos de ferro na Europa, foram construídos pela família Rothschild. E, essencialmente, nos países, quando eles fazem isso, eles são muito inteligentes. Isso é que nós precisamos lembrar. Essas famílias, essas elites, eles não são burros, não. Eles são pessoas muito inteligentes, de QI elevado. Eles constroem os caminhos de ferro que vão ligar as minas aos portos. E eles dominam isso aí. Ou seja, eles são donos das minas, de onde tiram o minério, que cria toda a matéria para o funcionamento da sociedade, para consumo. São donos dos caminhos de ferro que fazem o transporte e são donos dos portos que depois levam esses minérios, já transformados ou não, para outros países. Daniel, sobre essa questão dos caminhos de ferro construídos a essa altura, né, a gente não sabe o que vem antes, o ovo ou a galinha, mas, né, enfim, mas eles refletem a sua construção sempre a lógica colonial periférica em que o Brasil está inserido, assim como outros países periféricos, no sistema capitalista. Porque, e isso até hoje, o sistema viário brasileiro é da mesma forma. Né? Então, em vez dele ser em rede e para dentro, né, se cruzando para dentro, não. Ele é sempre radial, né, radial, assim, um raio, né, para fora. Né? Então você vê, primeiramente, né, a gente tem a grande ocupação da faixa atlântica, né, onde está a nossa maior descendente demográfica, e você vê, então, em vez da ligação ser uma com outra e para dentro, né, uma malha entrecruzada, isso já vem desde essa época aí da construção das linhas de ferro, né, das ferrovias e tal, e hoje em dia continua. Né, isso é típico de um país colonial de direito de fato, em que a economia dele é voltada para fora, né? Então não é voltada para dentro, para o desenvolvimento é voltada para fora, né? Então isso já começa a ser soldado em ferro nesse momento, Daniel Simões. Pois, e os caminhos de ferro aqui no Brasil é uma coisa que, se nós pensarmos bem, na Europa, tu moras na Europa, tu sabes disso, os caminhos de ferro na Europa são extremamente eficientes, assim, para transportar pessoas. Eu morei na Holanda durante alguns anos e nós poderíamos contar com o transporte ao minuto, não é? Se eu, por exemplo, demorasse 25 minutos de casa ao trabalho, eu iria sair de casa meia hora antes ou 25 minutos antes, porque eu sabia que os transportes estão ali. Então os transportes na Europa, porque a Europa não é um país rico em minério... Um continente. Exato. Sim, um continente. A Europa não é um continente rico em minério. Quem é rico em minério é o hemisfério sul. Os caminhos de ferro lá estão direcionados para transporte de pessoas. Você sabe uma coisa interessante, eu aprendi aí com um economista ligado aí à estratégia de desenvolvimento, que você sabe por que na linha do Equador a gente tem grandes depósitos minerais, né? Então você vai no Congo, na própria Pará, né? Com a nossa bauxita para fazer alumínio, justamente porque na faixa equatorial você tem mais chuva. Então, com essa chuva, milhões e milhões de anos, ela vai lavando o solo.
né? Então ela vai, o que é a argila e tal, não sei o que, vai saindo e aí vai ficando concentrado, né? Vai ficando mais aparente na superfície o que a chuva não leva, né, em geral. Então você vai encontrar essas grandes concentrações de minerais justamente onde você tem mais chuva, Daniel Simões. E quando nós olhamos para um país com as dimensões continentais do Brasil, nós interrogamos porque é que não houve mais investimento em meios de transporte público. Não é? Porque é que os caminhões têm tanta dificuldade em transitar? Nós vemos aquelas imagens dos caminhões no Brasil atravessando estradas enlameadas, pontes construídas com pedaços de madeira. Porquê essa dificuldade? Porque o principal investimento para transporte do minério são os caminhos de ferro. E, como tu disseste, os caminhos de ferro eles começam nas minas e vão direto aos portos. Eles não são construídos para transporte de pessoas. Agora, há esses caminhos de ferro passam por comunidades, por sistemas urbanísticos. Não é? Logo, alguns deles transportam pessoas por conveniência. Não é? Porque passam muitas vezes transportam os próprios trabalhadores e tudo, não é? Mas não é um investimento em caminhos de ferro para transportar pessoas, é para transportar minérios. Os portos são das transnacionais e é preciso entender essa básica do funcionamento social, porque nós estamos a falar sobre a dívida pública e como resolver o sistema de segurança e o sistema partidário e político, e isso tudo é uma superfície. Nós precisamos olhar como é que funciona a base da sociedade e do mundo. O mundo está dividido em hemisfério norte e hemisfério sul. O hemisfério norte tem as transnacionais, as grandes corporações transnacionais, muito ligadas às corporações financeiras que sugam o minério debaixo do hemisfério sul. Mas muito cuidado com essa visão, porque em todo o planeta existe população sendo escravizada. Eu já fiz alguns vídeos sobre isso no meu canal, demonstrando que na Europa existem favelas, que existe todo um transporte de operários que acordam de manhã e têm que entrar em transportes públicos cheíssimos, em filas de trânsito gigantescas, e pagam impostos e são explorados e são escravizados. Então, quer dizer, não podemos olhar para as populações como sendo a inimiga, que é isso que eles querem. A eles convém-lhes colocar a população do hemisfério sul contra a população do hemisfério norte. E o que acontece é que são corporações transnacionais do norte sugando os minérios do hemisfério sul com o aval de traidores da pátria que estão dentro dos países do hemisfério sul. Eles precisam ter pessoas, empresários e políticos, traidores das pátrias, colocados em cadeiras-chave para poder abrir as portas e fazer o sistema funcionar. Porque, por exemplo, quando os Rothschild fazem o primeiro empréstimo, a primeira dívida pública do Brasil, da República Federativa do Brasil, em 1825... Naquela época o nome oficial era Estados Unidos do Brasil. Naquele tempo aí era mais notório. Até existiu uma bandeira que durou 5 dias aqui no Brasil, que era igualzinha à dos Estados Unidos, não é? Só que era verde e amarela. Ela só durou 5 dias, né? Ainda bem. Mas era igual à dos Estados Unidos, verde e amarela. E para que os Rothschild pudessem fazer essa dívida pública, eram precisas haver pessoas aqui interessadas simplesmente em encher os bolsos e se dar bem. Eles não estavam pensando no Brasil. Então, a população, essencialmente, ela é escravizada em todo o planeta. E isso é uma coisa que é muito importante nós começarmos a ter uma clarificação sobre isso. Muito bem. Daniel, só uma interrupção chata, mas necessária, que é o seguinte. Nesse momento eu estou mandando a mensagem por e-mail. Olha, então se você colocou seu e-mail lá, você receberia para poder repassar para os seus contatos. Eu peço que você faça isso na sequência. E também que vai lá para o Instagram. Então me segue lá, é Romulus Maia. Não é aquele perfil Duplo Expresso que está inativo aí há quase um ano. Então é Romulus Maia no Instagram. Daniel Simões. Então esse sistema, quando que é criado já desde o século XVIII, século XIX, principalmente do século XIX aqui no Brasil, né? Ele já vem sendo estruturado num processo de dominação. Para haver esse processo de dominação, andando um pouquinho mais para trás,
teve que haver uma distorção histórica. Existem distorções históricas, sempre existem distorções históricas. O sistema não quer que as pessoas tenham a memória correta sobre o passado, porque a pessoa ter o conhecimento do que foi a verdadeira história faz com que ela entenda melhor o presente. O que leva aquilo que a gente conversava aqui semanas atrás com o economista Paulo Gala a não se ensinar história econômica nas faculdades de economia. Porque se você estudar história econômica, você vai ver que o que vendem como modelo não se verifica na realidade. Daniel. Eu até digo de outra forma, em vez de ensinar a história económica, incentivar a pesquisa de documentos oficiais económicos. Não é? Porque, por exemplo, o Banco de Inglaterra, no seu site, ele tem as atas escritas, datilografadas à máquina de escrever ou escritas à mão, no site, com fotos, em PDF. Nós podemos fazer esse levantamento e ler o que está lá escrito. As atas do banco do início do século XXI e até mais para trás, do século XIX. Então, o que é que está escrito lá? Então, em vez de ter alguém ensinando, o que nós talvez precisemos mais é ter alguém orientando para nós pesquisarmos as coisas por nós próprios. Porque a maior parte das coisas que nós pensamos saber, nós não sabemos. Nós recebemos as informações e passamos a acreditar e integramos aquilo no nosso sistema de crenças. São peças do puzzle que nós recebemos e nós vamos encaixando no puzzle, mas não fomos verificar a veracidade. Exatamente. É preciso ir verificar por nós próprios. Não podemos ficar acreditando no que as pessoas dizem. Eu até digo às pessoas que acompanham o meu trabalho, não acreditem em nada do que eu estou dizendo. Vão lá e vão confirmar, ver se realmente eu estou falando que é certo. Eu comecei falando isso também aqui no Duplo Expresso. Muito tempo falava, olha o documento, não acredita em mim. Hoje em dia, o pessoal já está se autorizando, quem nos acompanha, algum viés não sei, existe viés de confiança? Não sei, mas enfim. Como tudo que a gente falou até aqui, primeiramente, com base no que aconteceu antes, era verdade, depois para frente, né, da grande maior parte das vezes se confirmou, o pessoal já até se autoriza uma certa preguiça. Mas eu continuo falando, não confie necessariamente no que eu falo, vá fazer sua pesquisa que você vai chegar com toda certeza aos mesmos resultados que a gente fala aqui. O nosso compromisso, eu não tenho nada, quem sou eu, Daniel? Você também estava falando, outro dia quando você saiu eu comentei isso. Você é um pesquisador autodidata, você não pode dar carteirada, falar, não, mas eu sou o professor doutor e não sei o que e tal. Então, se você falar uma coisa errada, como você falou, pode até cometer um erro, mas enfim, em que fique claro um desleixo, né, uma falta de prudência, acabou. Você tem o seu nome que você construiu uma coisa. E a própria Maria Lúcia Fattorelli, que você bem conhece, falava outro dia comigo, né? A reputação, todo mundo sabe disso, mas é sempre bom lembrar. A reputação você demora uma vida inteira para construir e 1 minuto para destruir. Então, a gente tem que ser sempre muito cauteloso. E eu queria até dizer, relacionado a isso, né, das coisas que a gente acerta e tal, ontem o pessoal se divertiu, né? Quer dizer, alguma coisa a gente tem que fazer para aliviar a tragédia. Então, aí as pessoas se desesperando com a queda, né? Acho que foi a maior queda da Bovespa desde 2008, uma coisa assim e tal. E o pessoal se divertiu, né? Porque estava todo mundo que acompanha o Duplo Expresso, ninguém perdeu dinheiro, né? Tá todo mundo aí devidamente salvo. Então, ontem, olha só, tá aqui, eu compartilhei isso, né? O nosso amigo, a nossa amiga Maria Cosmel falou, a bolha financeira mundial explodindo. O Rômulo Maia e o Duplo Expresso vinham alertando sobre isso há quase um ano. Começamos a falar disso em maio do ano passado. Depois eu recupero aí o print e mostro, né? E aí agora estão botando a culpa no coronavírus. E aí eu falei, pois é, o Expresso Nota tá tranquilaço, saiu na alta, né, risos. Mas eu queria dizer o seguinte, hoje possivelmente deve haver uma recuperaçãozinha na Bolsa de São Paulo, como está havendo nas bolsas, como houve nas bolsas da Ásia e como está havendo nesse momento nas bolsas da Europa. Mas eu peço para você mais uma vez, se você não começou a fazer isso ainda no ano passado, quando a gente recomendou que você fizesse, nós recomendamos que você passe a fazer. Não se contente em ver a subida e a descida da cotação, seja em pontos, seja, né, traduzida em percentual. Veja junto uma informação tão importante quanto que é o giro financeiro. Quanto se comprou e quanto se vendeu. Porque aí você identifica o movimento dos tubarões. É muito fácil, e foi assim que a bolha brasileira foi inflada, mantendo as cotações artificiais. Um descasamento na divulgação. Ninguém falava em 2019, estranhamente, o noticiário econômico escondia
o giro financeiro? Você fala da cotação. Por quê? Você sai na alta vendendo um monte, aí cai o valor, e aí depois a mesma pessoa fala, pô, eu ganhei tanto dinheiro que eu vou fazer uma recompra. Aí, no dia que você vendeu, né, vendeu 600 mil ações, digamos assim, e aí no dia da recompra, que vai fazer subir, você compra uma. Aí, se você olhar só a cotação, vai lá, não, subiu, aqui o preço está maior do que o da véspera que caiu tanto. Ah, os tubarões saíram fora. Então, vamos ver se hoje, nessa altinha que vão colocar para tentar tranquilizar os bobos, né, as sardinhas, vamos ver qual será o giro financeiro. Se o capital está apostando que a bolsa não cai mais. Daniel Simões. Eu fiz uma coisa de domingo para segunda que eu não costumo fazer. Eu fiz uma live, abri uma live no Facebook, já passava da meia-noite. E estive na live até à 1 da manhã, porque houve uma pessoa que enviou para mim a notícia e eu, quando consegui ver, aí eu vi, olha, pode ser que seja agora. Né? Porque a questão não é se vai acontecer a explosão, essa implosão da bolha económica, do sistema financeiro. A questão é quando. Né? E nós já sabemos disso já há muito tempo. Já nos anos 90 se falava sobre isso. Pensou-se que poderia ser depois do 11 de setembro, depois pensou-se que seria em 2008. E então o que nós vemos é que cada vez é maior. Né? Os impactos cada vez são maiores. Hoje, em um dia, nós vimos que o petróleo caiu 30%. Né? E então são quedas muito grandes. Vai haver um dia que não vai aguentar isso. E existem empresas, por exemplo, como a Netflix ou a Uber, que são empresas que dão prejuízos enormes anuais e que estão sendo mantidas vivas por empréstimos colossais anualmente pelas grandes instituições financeiras, mesmo sabendo que elas dão prejuízo, para elas não falirem. Porque eles sabem muito bem que vai haver uma empresa grande no mundo que vai falir e vai arrastar as outras todas atrás. A subprime dessa rodada provavelmente serão essas startups, né? Essas empresas falam, não, mas é um conceito novo, lá na frente vai gerar receita, e aí o pessoal vai, né, botando grana, e aí depois vai chegar uma hora que alguém vai falar, o rei tá nu, aí começa aquele estouro da boiada. E aí, para nós conseguirmos, então, no meio dessa complexidade toda que nós nos deparamos hoje, nós entendermos, então, como é que nós chegamos aqui, não é? E aí fazemos aquela revisão de ver que houve a criação de eles com medo dessa instabilidade financeira, porque as instituições financeiras elas estão unidas, não é? E uma coisa que vocês encontram em todos os sites dos bancos e dos bancos centrais hoje em dia é uma aba ou ali um destaque, uma página dedicada à estabilidade financeira. Essa é a grande preocupação deles, é a preocupação com a estabilidade financeira. Podem abrir, por exemplo, o site do Banco Central e vocês vão ver uma aba destacada lá, estabilidade financeira. Essa ideia começou depois do crash de 1929, da Bolsa de Nova Iorque, e começou essa preocupação pela estabilidade financeira. Então, todo esse sistema é um sistema ideológico. Antes de ser financeiro a nível material, ele começa pelo pensamento, por uma questão mental mesmo. E então eles começaram a ficar preocupados com a questão da estabilidade. Quando se criou a Segunda Guerra Mundial, porque ela foi criada, ela não aconteceu espontaneamente, foi algo intencional com objetivos próprios. Um deles foi concentrar o poder financeiro nas mãos de algumas famílias e instituições. Outro dos objetivos foi a criação do Estado de Israel. Antes mesmo da Segunda Guerra terminar, em 1944 acontece a Conferência de Bretton Woods. E é interessante nós observarmos que um ano antes da Segunda Guerra terminar, eles já estavam negociando como é que iriam ficar definidas as fronteiras. Porque normalmente é assim, quando acontecem guerras tão grandes quanto essas, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, normalmente acontecem conferências posteriores que vão definir como é que vão ficar as fronteiras, quem é que vai ficar com o quê, né? Exatamente. E foi na Conferência de Bretton Woods, em 1944, que são criados o Banco Mundial e o FMI. Nascem em 44 aí. E eles passam a ser uns tentáculos do BIS
que o BIS tinha sido criado lá atrás, em 1930, na Conferência de Haia, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Fazer essa revisão, que já falei no outro dia aqui, mas é interessante nós nos situarmos. E hoje estamos com um pouquinho mais de tempo, se não estou em erro. Tá totalmente certo. Hoje eu reservei o programa para conversar só com você. Só depois que você sair que eu vou fazer o comentário. Aí vai voltar a descer em mim o Romulão Sincerão. Queria fazer uma complementação. A gente falava aqui da grande crise. Olha só, acabei de receber uma informação de uma pessoa aí que trabalhou muitos anos na indústria do petróleo. Deixa eu ver se eu botar. Não quero dar a fonte, porque agora tá um momento, de novo é complicado, ninguém pode aparecer junto com o Duplo Expresso, estamos na boca do sapo, então não quero constranger. Deixa eu ver se eu fizer um print se eu fizer um print dá para eu mostrar, olha só. É que tá mostrando que pelo menos 50% da indústria do shale gas vai quebrar, né? Com esse preço aí do petróleo, você imagina as repercussões disso, né? Inclusive, como a gente falava, deixa eu pegar o print, dá para eu mostrar aqui, ó. Pronto, tá sem a fonte. Essa aqui. Mandaram um artigo aqui, ó, 50% da indústria shale vai à falência com esse crash, né, do preço do petróleo sendo mantido. A matéria de ontem saiu aqui e realmente o impacto disso é muito grande, porque foi justamente a indústria do shale gas totalmente subsidiada. Essa outra, não vou dizer, é bolha ou não é bolha, mas enfim, é totalmente artificial. Os Estados Unidos vieram a se tornar, depois de muitas e muitas décadas, exportador de petróleo e derivados, né? Isso não acontecia desde aí do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, e isso aí é muito, vai ter um impacto muito grande, né? Já que eles já estão com um problema aí com déficit muito grande, isso aí vai complicar ainda mais, Daniel Simões, fora toda a repercussão dessa indústria que está espraiada pelo território americano, né? Desempregar em massa. Daniel Simões. Dentro desse parênteses, o Brasil, recuperando a soberania nacional, tem jovens e cientistas já não tão jovens, extremamente inteligentes, que já desenvolveram um bocado de combustíveis e fontes de energia alternativas, que não precisa ficar dependente do petróleo, que é tão poluente. Mas esse jogo do petróleo ele é muito grande, não é? Nós estávamos vendo, então, que, assim, de uma forma bem resumida... Ô, Daniel, desculpa interromper, tem quem diga que essas grandes petroleiras internacionais já são controladas pelas aquelas famílias, as famílias aí da finança. E são assuntos bem delicados quando nós entramos na contextualização aqui do Brasil, quando nós falamos certas coisas perante pessoas que defendem ideologias, que defendem partidos, que defendem políticos salvadores, figuras políticas. Existem algumas informações que são meio delicadas nós falarmos, porque existem algumas constatações que nós fazemos quando estudamos sem qualquer apego, sem qualquer prisão a ideologia, a partido, a figuras messiânicas, políticas, religiosas, seja o que for, que nós vemos que se nós dizemos assim de cara às pessoas, as pessoas vão atacar. Porque hoje em dia é assim, né? Nas redes sociais as pessoas estão prontas para atacar. Estão esperando onde é que está o ponto de desacordo para criar um tribalismo opinitivo e virar o conflito e ataque. Tanto que hoje até nós vemos vídeos do YouTube com o título não sei quantos detona não sei quantos. Então a questão é isso, né? Vive-se esse conflito, não sei quantos teve mais argumentos do que o outro e detonou. Aliás, se a gente observar, isso é algo que pode até, eu posso comentar mais detalhadamente quando eu fizer o meu comentário, mas se você for estudar essa ecologia, né, e a economia política dos youtubers, olha como eles operam a cismogênese para crescer, né? Essa contradição criada e administrada. Então, você vai ver os grandes youtubers da direita, quer dizer, da direita não, eles são mesmo da direita, e você vai ver os grandes youtubers da esquerda, entre aspas, com esses vídeos, né? Fulano detona o Nando Moura, aí o Nando Moura responde a não sei o quê, fulano detona o Olavo e tal. E eles vivem numa simbiose, um retroalimentando o outro nesse tribalismo ao qual você fazia referência, Daniel Simões. Nós estamos a fazer aqui um parênteses grande, mas já voltamos lá atrás a uma revisão histórica, né, para vermos como é que chegámos aqui. E um dos marketing, de vez em quando eu crio assim uns vídeos mais irónicos, né? E tem um vídeo irónico que eu criei, se calhar até sarcástico, né?
onde eu faço divulgação de um marketing eficaz para fazer canais de YouTube crescer, não é? E então o marketing eficaz é assim, você escolhe um canal grande e começa a falar mal dele, não é? Aí vai obrigar que um dia que aquele canal grande responda a você. Aí todas as pessoas que estão seguindo aquele canal vão saber que você existe, né? Então você entra dentro de uma guerra argumentativa, de conflito, mas atrai um monte de gente para acompanhar o seu trabalho, né? Então é um marketing excelente, né? Ô, Por Daniel isso é que Simões, eu vou aproveitar essa parada e interrupção que eu mesmo provoco para dizer o seguinte: você tinha me mandado aqui, de acordo com o meu pedido, o link da sua vaquinha. Eu acabei, para não esquecer depois, acabei de botar no site, então eu queria mostrar lá e fazer um brevíssimo comentário sobre isso, né? Porque se você quer saber, se você quer se manter informado, bem informado, você tem que agir, né, na medida das suas possibilidades, é claro. Então, olha só, se você for ao programa de hoje em Duplo Expresso, você vai ver que eu acabei de colocar um hiperlink em Daniel Simões, também está azulzinho aqui. Se você clicar, olha o que vai abrir. Pá! A vaquinha do Daniel Simões, né? Eu não posso fazer contribuição, porque eu estou fora do Brasil. Eu tentei, mas eu não consegui. Mas ele vai fazer um mecanismo para nós da diáspora brasileira podermos contribuir também. Já, já. Depois ele vai me passar aí até o fim do dia, hein, Daniel Simões? Opa, tem que mandar esse negócio aí que eu quero contribuir. Por quê? Né? Eu conversava aqui, acho que na semana passada eu comentei, né? Não há essa cultura do mecenato no Brasil, e eu mostrei estatisticamente. Você vê o caso do Duplo Expresso. A gente tem aí agora 42 mil assinantes no YouTube, e 0,5% disso, 200 pessoas tornam-se membro, que significa você contribuir com R$ 7 mensais, né? Então você vê, essa é a dimensão, essa é a ordem de grandeza. Então 0,5% das pessoas estão dispostas a contribuir com R$ 7. Obviamente que a gente não espera que todo mundo faça isso, eu já falei, é o suficiente atualmente para a gente cobrir os nossos custos fixos, que são relativamente modestos, né? Entre 500 e 600 dólares e tal, né? Mas eu até comentei o seguinte: se você nesse momento tá difícil, fala, não, os R$ 7 que eu tenho, eu preciso escolher, né? Ou eu apoio o Duplo Expresso, tornando membro, ou eu apoio o Daniel Simões. Como a gente já conseguiu aí com esse 0,5% cobrir nossos custos fixos, eu peço que a gente fortaleça o Daniel Simões para ele poder se dedicar exclusivamente à tarefa de trazer esses estudos aqui, porque se nós não nos mobilizarmos para viabilizar isso, não vamos encontrar, porque você não vai encontrar nem no PIG, né, a partir da impressão golpista, e tampouco no Piguinho Vermelho. Daniel Simões. Eu fico grato aí pelo seu apelo, porque tem auxiliado, né? E eu já tenho na minha agenda para criar essa conta. Eu fui ver até, eu acho que eu já criei uma conta há um tempo atrás, mas não ativei ela, não avancei, né? Muito bem. Então divulgamos na sequência. Patreon, né? E Patreon, pode ser esse. Pode ser. Muito bem, muito bem. E eu tenho uma agenda onde eu coloco a sequência do que eu tenho para fazer, né? E uma das coisas que eu estou procurando atender são as pessoas, não é? Porque cada vez mais pessoas estão conhecendo o meu trabalho e geram uma série de questões, né? E muitas delas pertinentes, boas questões. E eu anoto o nome das pessoas que entram em contato comigo para poder responder, manter o máximo possível de contato pessoal, porque muitas das perguntas... Quem quer te passar uma informação, um documento, uma coisa, qual é o meio mais eficaz de falar com você, de te encontrar? Pode ser pelo WhatsApp, Telegram, tem... O WhatsApp as pessoas não têm o seu número, mas no Telegram você procura o @Daniel Simões. Qual é o seu arroba lá? @canal Daniel Simões. Muito bem, que está inclusive no grupo do Duplo Expresso, ele tá. Então se você entrar no grupo e colocar @canal, já vai completar, você vai achar o arroba dele e pode mandar uma mensagem privada. Os vídeos do canal Daniel Simões estão num grupo, numa página, aliás, do Telegram. Muito bem. Todos os vídeos estão lá. E tem muitas visualizações. Muita gente está entrando para ver os vídeos diretamente no Telegram. Excelente. Que é muito, muito bom, né? Excelente. Então eu procuro, se eu não responder logo às pessoas, aguardem que eu estou procurando fazer isso enquanto o volume não é grande demais. Vamos ver como é que será daqui para frente, né? E então, por isso é que eu evito falar de pessoas específicas em termos de políticos, em termos de canais, porque não adianta eu estar a entrar em conflito. Eu foco no meu trabalho, né? Foco naquilo que eu estou fazendo e é tipo trator. Eu vou desbravando o terreno todo e pronto, eu não olho nem para os lados, o que é que está a acontecer, não é? Já de vez em quando tem algumas pessoas querendo se aproximar assim com
com atitudes não tão pensadas, ponderadas, e eu não posso nem parar a olhar para isso, não é? Sinto muito, algumas pessoas eu já bloqueei por esse caminho, porque eu preciso me focar, eu não preciso estar a dispersar a minha energia para coisas que não são tão interessantes. Não é? Com certeza. Olha, o Daniel, relacionado a esse apelo, ou melhor, a sua abertura a ter contribuições em rede para o conhecimento que você gera e difunde, a gente já tem uma resposta aqui da rede para aquela nossa dúvida do início. Quantos seriam hoje 2,5 milhões de libras esterlinas em 1890, quando a família Rothschild empresta isso aos Estados Unidos do Brasil, à República, né, ao novo regime no Brasil? Olha só, o nosso caríssimo Peterson, pessoa que está sempre de olho na finança, achou aqui no site calculador de inflação, né, Inflation Calculator, que seria... Você acertou a ordem de grandeza, hein? Você falou assim, será que é meio trilhão de libras? Olha, são 256 bilhões de libras esterlinas. Então, 1/4 de trilhão, né, em valores de hoje. É um valor fenomenal. Você tem que ver, você tem que ver que a libra vale mais que o dólar. Vou pegar aqui o valor em dólar daqui a pouco, converter aqui para a gente ver quanto que é em dólar, Daniel Simões. Agora imagina, né? O que é uma... se eu não estou em erro, a libra acho que está nos 8, 9 reais, se não estou em erro, né? Vai dar $500 bilhão, quase, lá perto, né? Agora imagina, né? O que é um banco hoje emprestar $500 bilhão para o Brasil. Por que ele faz isso? Né? Qual o interesse de fazer isso? Que retornos essa instituição, essa família visualizou ao fazer um empréstimo como esse? Eu acabei de fazer a conversão aqui num site, aquele XE, né, XE Converter, e olha só, 256 em valores atuais do dia, mas as moedas estão variando muito, aí seriam 333 dólares. Então, seriam 330, em valores de hoje, 333 bilhões de dólares, se a gente botar aí o real a 5, como quase está, quase né? A gente passa trilhão $1,5 trilhão de reais. Seria o empréstimo dos Rothschild que inaugurou a nossa dívida externa, Daniel Simões. Agora, imagina, e aí gera uma série de perguntas. Agora, fazer uma pequena revisão, que é para nós entendermos o que é que estamos aqui fazendo com esta conversa. Nós estamos fazendo uma pequena revisão histórica para nós entendermos como é que chegamos aqui onde estamos. É para nós entendermos onde estamos, como é que funciona, e podermos fazer escolhas mais acertadas sobre a construção de uma sociedade mais justa, mais pacífica, mais em equilíbrio com as forças da minha natureza, se é isso que realmente a pessoa está querendo, porque existem pessoas que não estão querendo uma sociedade mais justa, mais pacífica, existem pessoas que estão querendo ter domínio sobre outras. Elas estão simplesmente aprendendo para ver se sentam em alguma cadeira de poder. Mas não é esse o meu objetivo, não é o objetivo do conhecimento, das informações, pesquisas que eu faço e divulgo, é essencialmente para nós ver se conseguimos descobrir formas de construir sociedades mais positivas, mais justas, mais pacíficas. E agora imagine o que é um empréstimo desses. Por que que essa família, esse banco, ligado a uma família que tinha bancos em mais 4 cidades da Europa, faz um empréstimo que equivale hoje a $1,5 trilhão de reais? Por que é que ela fez isso? E aí surge a pergunta, essa dívida foi paga? E se foi paga, como é que foi paga? Porque depois dessas veio outros empréstimos, também muito grandes. E a coisa foi rolando. Né? A primeira dívida está descrito nos arquivos da família Rothschild, eu coloquei isso no meu blog. Está dito que esse empréstimo foi feito para garantir a continuidade da República. Ora, a República foi instaurada pela maçonaria. E então nós vemos uma família de banqueiros, uma instituição bancária das maiores do mundo, a instituição bancária onde o preço do ouro era determinado desde 1919 até 2004 ou 14, se não estou eu fico sempre, ainda estou confundindo. O preço do ouro era determinado lá dentro dessa instituição, só para ver o nível em que funciona essa instituição. E ela empresta $1,5 trilhão de reais para o Brasil, em 1825, para garantir a continuidade da República. Quando a República foi instaurada, já antes dela ser instaurada, já existia uma equipe
de pessoas trabalhando para distorção histórica. Porque como é que se criam movimentos revolucionários? E eu já no outro live eu falei isso, mas a repetição é boa para contextualização e nós podermos memorizar as coisas também. Os processos revolucionários essencialmente acontecem por identificar quais são os pontos vulneráveis dentro das nações, dentro dos países, como por exemplo racismo, homofobia, problemas com toxicodependência, pobreza, qualquer ponto vulnerável serve para aqueles que se querem sentar em cadeiras de poder possam chegar a se apresentar como os bons da fita. Eles são os salvadores. Cria-se um bode expiatório que gerou uma série de problemas e surge o movimento salvador que vai resolver aqueles problemas. E então a maçonaria surge aqui no Brasil. Repara que eu não estou defendendo monarquia, não estou defendendo ninguém, estou fazendo uma análise fria, histórica. A maçonaria simplesmente identificou quais eram os pontos vulneráveis dentro do Brasil e apresentou-se como solução para esses pontos vulneráveis. Para isso ela teve que distorcer a história. Muita coisa foi distorcida. Tem uma pessoa que está fazendo um trabalho excelente, só assim eu falo do trabalho de outras pessoas. Quando elas estão fazendo trabalhos bons, eu não vou estar a criticar quem está fazendo trabalhos maus. E é o professor L'Oriol Rocha. Ele é o professor, se não me engano, da USP, e ele é professor de Filosofia da História. E ele faz um trabalho excelente desse revisionismo histórico, com levantamentos. Ainda ontem eu estava vendo um vídeo onde ele faz a análise de um trabalho de pesquisa de historiadores que fizeram um levantamento de mais de 150 mil documentos em Portugal. Porque aí é que está a coisa. Quando se faz revisões históricas aqui do Brasil, não se vai nas origens da história antes de 1822. E esses documentos estão lá em Portugal. Não foi por acaso que o Museu Nacional foi queimado aqui no Brasil. Porque o Museu Nacional tinha muita memória sobre a verdadeira história do Brasil. Então existe uma sequência de acontecimentos que não são por acaso. Tem um artigo no meu blog onde eu faço o levantamento de uma série de datas e eventos sobre isso relacionados com o incêndio do Museu Nacional, que acontece exatamente no mesmo dia onde a Princesa Isabel assina como é que se chama? A abolição da escravatura. Não é? É exatamente no mesmo dia, passados não sei quantos anos, não sei se foram 100 anos, o que é que foi, e é assim, é muita coincidência. Esses caras têm um pensamento ritualístico, isso não acontece por acaso. Então, o que nós vemos é que, então, pegando esse fio histórico, nós vemos que existe uma Primeira Guerra Mundial que acontece intencionalmente. É criada uma conferência, a Conferência da Paz de Paris, que engloba um bocado de países envolvidos nessa Conferência de Paz, que vão, mais uma vez, definir fronteiras, e surge a dívida alemã. Como a Alemanha era o bode expiatório, tinha que pagar a dívida. Aí tornou-se impagável essa dívida. Isto no período entre guerras. A França invadiu a Alemanha 2 vezes no período entre guerras, e isso não é contado. Os judeus declararam nos jornais de todo o mundo guerra aos alemães. Isso também não é contado. E o número 6 milhões aparece repetidamente ao longo da história. Surge no final do século XIX, dizendo que eram 6 milhões de judeus que tinham que ser salvos da Rússia e da Europa de Leste das perseguições, e sim, existiu perseguições terríveis aos judeus desde os tempos medievais, e até antes, mas nesta história mais contemporânea. Depois esses 6 milhões voltam a surgir como sendo a quantidade de judeus que estavam morrendo à fome na Rússia, e esse número 6 milhões relacionado com os judeus está sempre repetidamente a aparecer. Surge a pergunta, porquê? Não é? Até que os 6 milhões são decretados depois da Segunda Guerra Mundial também como sendo a quantidade de judeus que foram mortos na Segunda Guerra Mundial. Mas na Conferência de Paz de Paris, em 1919, é criada a dívida alemã impagável, e nessa Conferência de Paz um movimento sionista internacional que estava sediado na cidade da Basileia, na Suíça, exatamente na mesma cidade onde seria criado o BIS, surge
o movimento sionista internacional aparece dentro da Conferência de Paz de Paris 1919 e apresenta um mapa de Israel. Eles querendo Israel instaurado na Palestina. O mapa é praticamente igual ao que nós temos hoje. O mapa é praticamente igual ao que o Jared Kushner, o genro do Trump, apresentou agora como proposta de paz no Médio Oriente. Então, esse mapa não é de agora. Esse mapa já em 1919 os caras tinham esse mapa na mão. Aí a Alemanha não conseguiu pagar a dívida da Primeira Guerra Mundial. E então uma nova conferência é feita, a Conferência de Haia, que essa já é mais conhecida. E a Conferência de Haia, ou de Den Haag, né, que é o nome da cidade alemã, holandesa, a dívida alemã ela é reconstruída, ela é refeita, as contas, mas ainda assim continua sendo impagável. E o BIS é criado aí, como uma instituição pela qual a Alemanha iria pagar a dívida. Eu sei que eu já repeti isto aqui no outra live, mas a repetição auxilia-nos a contextualizar e a memorizar a linha. A repetição é uma forma de programação mental. E até o sistema usa a repetição para programação mental não positiva, manipuladora. Neste caso eu estou fazendo a repetição e dizendo que é uma programação mental para que a pessoa tenha liberdade de escolher e integrar estas informações em si ou não. E então, essa dívida é refeita em 1930. O BIS é criado para ser a instituição através da qual a Alemanha iria pagar aos aliados. Só o que acontece é que nós vemos depois um movimento absurdo. Nós vemos os aliados, através da instituição JP Morgan, emprestar quantidades exorbitantes de ouro à Alemanha para ela pagar a dívida. Então, mas como assim? Se a Alemanha tem que pagar a dívida aos aliados, como é que os aliados estão emprestando à Alemanha para a Alemanha pagar a dívida? E o que vemos é a Alemanha ascender em poder militar numa Alemanha que supostamente estava passando fome e miséria naquele tempo. E aí surge essa questão. E então, depois, surge essa guerra, e em 1944 acontece a Conferência de Bretton Woods, antes do final da Segunda Guerra Mundial. E na Conferência de Bretton Woods, mais uma vez, as fronteiras são definidas e então aí é definido a criação do Estado de Israel, que vem a ser criado de 47 para 48, é quando o Estado de Israel é instaurado. Aí, nós temos, na contextualização brasileira, mais adiante, já indo para os anos 90, vou dar um salto assim bem grande, nos anos 90 é quando nós vemos que o Brasil, em 1997, ele começa a submissão da República Federativa do Brasil ao Banco Privado BIS. E é quando ele se torna acionista do BIS. Isto através de um decreto legislativo. Eu estou abrindo aqui, estou lendo, para poder, porque eu não tenho tudo na minha cabeça. Ele passa a ser um membro associado ao convênio constitutivo do Banco de Compensações Internacionais, ou seja, o Banco de Assentamentos Internacionais, que é o BIS, por meio do decreto legislativo número 15, de 19 de março de 1997. E aqui começa a grande submissão do governo brasileiro, ou seja, do governo corporativo, do governo Corporação República Federativa do Brasil, ao BIS. 1997, não é por acaso, é exatamente o ano em que o Fernando Henrique Cardoso começa a privatizar a Vale. Então o grande processo de privatizações começa aí. Voltando um pouquinho atrás, porque eu lembrei-me o que é que eu estava querendo falar e não falei. Em 1929, ou seja, antes da Conferência de Haia, acontece o crash da Bolsa de 1929. E aí começa o desespero das instituições financeiras de buscar a estabilidade financeira. Começa por ser uma ideia, algo mental. Temos que encontrar a estabilidade financeira. E para encontrar a estabilidade financeira, eles criam a Segunda Guerra Mundial com um dos objetivos da Segunda Guerra Mundial, com o sacrifício ritualístico de milhões de seres humanos, os caras conseguem concentrar o poder
financeiro mundial nas mãos de algumas corporações e famílias. O que é que eles começam a ver a identificar como bode expiatório que pode ir contra a estabilidade financeira das instituições financeiras? Eles buscam a estabilidade financeira das instituições financeiras e não a estabilidade financeira das populações. Para garantir a estabilidade financeira das instituições financeiras, as populações, desculpem o termo, que se lasquem. Porque pode morrer gente se isso significar manter a estabilidade financeira das instituições financeiras. E uma das coisas que eles identificaram, se não a principal coisa que eles identificaram como sendo uma ameaça à estabilidade financeira, é o envelhecimento das populações. E então nós fizemos, eu e a professora Fátima Pinel, fizemos um levantamento histórico sobre o pensamento da estabilidade financeira e sobre documentos. Eu peguei vários documentos oficiais do grupo G10. O G10 é um grupo que nasce a partir do FMI e do Banco Central, do Banco Mundial, e o próprio G10 depois vai criar grupos de trabalho dentro do BIS. E começa aí, nos anos 80, o pensamento de que o grande perigo era o envelhecimento das populações. O grande perigo à estabilidade financeira das instituições financeiras. Então nós fazemos um levantamento de documentos oficiais com essa linha de pensamento crescente sobre a problemática do envelhecimento das populações. Só um parênteses relacionar isso ao noticiário atual, né? Você tem várias consequências diante do envelhecimento da população. A notícia do dia, né, o desdobramento de hoje com relação, quer dizer, da véspera de ontem, mas que as pessoas estão, aos quais as pessoas estão se adaptando hoje, é que a Itália inteira está agora em quarentena, né? Ninguém pode transitar mais. Eu não sei em que nível isso se observa na realidade. Antes era as regiões do norte, Lombardia, Vêneto. Agora a Itália inteira está em quarentena porque o sul da Itália, todo mundo sabe, é mais pobre, não tem um sistema de saúde tão bom quanto o do norte. Então, o sul do norte já está a ponto de colapsar. Você imagina se acontecer isso no sul. E a Itália, né, talvez as pessoas que estão nos vendo não saibam disso, mas é a segunda população mais velha do mundo, né? O pessoal lá com aquela dieta mediterrânea, os danados vivem pra caramba, né? E aí você vê, e com a contração da economia, né, a perspectiva, né, do desenvolvimento italiano ficou muito prejudicada desde a Mãos Limpas, que, como a gente sabe, foi uma operação conduzida pela inteligência americana, igualzinho a Lava Jato, e nós só viemos a saber isso de uma forma documental, Daniel. Muitas pessoas desconfiavam, porque o embaixador da Itália naqueles anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, no seu leito de morte, em 2012, né, em Boston, falou, né, não, antes de morrer eu quero falar. E aí falou lá que ele estava por trás, ele trazia da inteligência americana e municiava lá os procuradores e tal. Então você vê que todo esse estilo de novos Elliot Ness vem da matriz, né, de onde vem o Elliot Ness original. E o objetivo era realmente, a Itália tinha a promoção dos grupos nacionais. Não estamos dizendo que não havia corrupção, promiscuidade com a política, laços com a máfia, nada disso. A questão é que havia um interesse em acabar com aquela resistência protecionista, em alguma medida, de campeões nacionais na Itália. Eles logram fazer isso, e de lá para cá a Itália foi uma decadência só, né? E a sua juventude toda, se ela quer perspectiva, ela tem que sair do país, né? Então há uma porrada de italiano aqui na Suíça, na Alemanha, etc. Inclusive agora, o pessoal dos 2 cantões italianos da Suíça, essa foi a notícia ontem aqui no noticiário, que o representante do partido de extrema-direita no parlamento suíço, ele apresentou uma moção para fechar a fronteira com a Itália. Ele não quer... E muitas pessoas moram ali, que eles chamam de frontalier, né, que mora num país e trabalha no outro. Então moram no norte da Itália e trabalham na Suíça. Ele quer impedir esse pessoal todo de entrar, porque ele está falando que vão trazer o coronavírus e tal, mas o capital suíço não deixou. Não, mas aí vai parar tudo lá. Então não é provável que isso aconteça, mas para reforçar o laço do populista de direita com a sua base xenofóbica, mesmo em relação aos primos do sul, né, italianos suíços, italianos, né, da Península Itálica, o pessoal foi bater nisso. Mas então você veja, a população extremamente envelhecida da Itália, porque os danados vivem muito, e até porque os jovens, para ganhar a vida tiveram que sair, o pessoal está morrendo adoidado, porque mais uma vez, minha gente,
não entre nessa paranoia, histeria do coronavírus. Ele tem a taxa de mortalidade maior do que a influenza, sim, né? Mas tudo leva a crer que com acesso a um sistema de saúde bom e a pessoa ficando atenta aos sintomas, a tal da tosse seca e tal, você consegue reduzir isso muito. A taxa que está atualmente entre 1 e 2, mas né, com conhecimento está cada vez caindo mais, se aproximando de 1, lembrando aqui que o influenza fica 0,5%, de 0,1 a 1%, isso daí era quando as pessoas não estavam atentas a isso, né? Então elas não estavam se tratando. É quase com toda certeza, é muito provável, né, como eu já falei aqui, o estudo epidemiológico, mostrei estudos do John Hopkins, 92% da população humana, mundial, em nível global, vai ser exposta a esse vírus. A maior parte vai ter como se fosse um resfriado, uma gripe normal, uma semana e tal, não sei o que. Agora, pessoas, quem que está realmente em risco, as estatísticas mostram, mostrei aqui o quadro lá atualizado, minuto a minuto do John Hopkins, é só você pesquisar em Duplo Expresso, vai encontrar. São pessoas, as de sempre, né? Usual suspects, as que morrem do influenza. Então, é a pessoa mais velha, a pessoa que já tem uma comorbidade, a pessoa que fuma, o diabético, o cardiopata. Esses têm que ficar mais atentos, mas assim, a mortalidade é bem mais importante que a do influenza, mas significa que 92% vai ser exposto e 98%, no mínimo 98%, mas eu acho que isso deve passar de 99%, vai sobreviver, né? Não há de ser muito diferente do resultado que a gente tem nessas populações expostas normal. Então, na Itália, está muita gente morrendo, porque é uma população extremamente envelhecida, Daniel Simões, como você dizia. Tu tocaste aí numa série de pontos que eu estava pensando também em falar. Quanto mais nós podemos, ao fazer esta revisão histórica, nós fizemos assim bem por alto, não detalhadamente, né? E quanto mais nós nos vamos aproximando dos dias de hoje, mais detalhada precisa e é exigido que essa revisão seja feita. E aqui começam a surgir uma série de aproximações de diversos assuntos que precisam ser abordados para contextualizar a coisa toda. A pessoa diz assim, eu sou a favor da reforma da Previdência, ou eu sou contra. Mas isso não é só uma questão matemática. Porque normalmente olha-se para a questão da reforma da Previdência, que foi, já acrescentando, foi a solução que eles apresentaram para esse bode expiatório que eles viram contra a estabilidade financeira das instituições financeiras. Este pensamento começou lá em 29, da estabilidade financeira das instituições financeiras, que colocou como bode expiatório o envelhecimento das populações, e a solução que eles apresentam é a reforma da Previdência. Só que quando se fala sobre isso, olha-se para a reforma da Previdência apenas em questão de números. Vai-se fazer só matemática de quanto é que as pessoas contribuem e quanto é que vão gastar na aposentadoria, só que a realidade humana ela é muito mais abrangente do que simplesmente matemática económica. E então as populações de todo o mundo, inclusive da Europa, porque a população, mais uma vez eu lembro, a população da Europa não são piratas. Quem são piratas são os transnacionais, que são do hemisfério norte, mas os piratas estão dentro do hemisfério sul também, abrindo as portas como traidores da pátria para os piratas corporativos do hemisfério norte. A população da Europa, ela está sendo alvo também de processos de engenharia social profundos desde há muito tempo. Eu posso dizer que eu sou a consequência desses processos de engenharia, porque eu sou um português que saiu de Portugal devido às crises que aconteceram sucessivamente lá. Eu poderia fazer uma revisão aqui da minha história, mas acho que isso seria muito exaustivo. Mas o que eu posso dizer é que, na altura que eu saí de Portugal, porque a situação estava insustentável, saíram cerca de 2 milhões, entre 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas, de jovens, na altura considerados jovens até 40 anos. Né? Então imagina a pessoa com 40 anos sair do seu país para começar uma vida nova noutro lugar, não é? Eu tive pessoas, eu quando saí de Portugal eu tinha 30 anos, e eu tive portugueses trabalhando e morando nas mesmas casas que eu, porque nós morávamos em casas que eram das próprias empresas, portugueses que tinham 40 anos de idade, né? E
E a pessoa, de repente, está ali a começar do zero, né? Isso tudo devido a processos de engenharia social e movimentos corporativos de fechamento das grandes indústrias. A mesma coisa que está acontecendo aqui no Brasil aconteceu lá em Portugal. Fechamento das principais empresas, indústrias portuguesas, privatização das principais empresas portuguesas por parte de corporações internacionais. Eu estou falando, por exemplo, da Tabaqueira Nacional, mesmo o tabaco sendo prejudicial à saúde, mas era uma das principais empresas. Existia uma fábrica de chocolates que era a Regina. Existia uma série, Siderurgia Nacional, tudo começou a ser vendido, desmontado e privatizado para as especulações das corporações internacionais. E então, o que nós vemos é que quando acabou a ditadura em Portugal, abriram-se as portas, não que eu esteja defendendo a ditadura, mais uma vez eu faço uma análise fria da história, sem estar a defender lados, mas o que aconteceu em Portugal é que quando se abriu as portas de Portugal ao mundo, com o fim da ditadura, simplesmente as transnacionais entraram lá dentro e rapinaram tudo. Hoje Portugal era o celeiro da Europa, só para vocês terem ideia. Lá produzia-se trigo e centeio, que assim, tem uma região que é parecida com o Ceará, que se chama Alentejo. Produzia tanto trigo e centeio, mas tanto, que sustentava a Europa toda. E hoje está sem água, não tem nada lá. Então, o que aconteceu? Os jovens, como eu, na altura, tiveram que sair. E o que aconteceu com Portugal? Envelheceu. Novamente, o envelhecimento das populações passou a ser um problema. E eles aplicaram a reforma da Previdência lá em Portugal, que hoje, eu não sei, eu estive vendo agora há um tempo atrás, acho que estava em 65 anos, a pessoa trabalhar até 65 ou 67 anos de idade. Então, o que está sendo aplicado aqui como reforma da Previdência é um programa, é uma agenda que não considera a realidade nacional. É uma agenda que eles estão procurando instalar no mundo todo. Para que essa agenda seja aplicada, eles precisam trabalhar a mente das pessoas para que as pessoas aceitem, as pessoas apercebam a realidade de uma certa maneira e possam aceitar todas as medidas, os modelos sociais, civilizacionais que eles querem instaurar. E, essencialmente, o que eles estão querendo é a redução populacional. Eles estão achando que tem gente demais no mundo e que não dá para controlar toda a gente. E então é preciso reduzir as pessoas e fazer elas se concentrarem em megas cidades. Os velhos têm que morrer, seja de fome, seja com pandemias aí que afetam os velhos, né? E então, para isso acontecer, aqui começamos nós a cada vez a abrir mais o leque, a esfera de percepção para outras realidades que não são matemáticas, não são financeiras, onde nós vemos onde é que estão as soluções, começamos a deslumbrar soluções. Eu não estou apresentando soluções, mas são luzes que nos mostram o caminho para o encontro de soluções e que este sistema materialista, capitalista, de consumo corporativo, ele é exatamente o inverso. Nós vemos que todo o sistema corporativo ele é anti-vida. Onde ele surge, a vida começa a acabar. Nós podemos olhar para uma cidade. As cidades, elas tapam a terra com cimento e asfalto. E deixam, por exemplo, aqueles buraquinhos, assim, onde nasce uma árvore. Eu olho para aquele buraquinho onde se vê um pedaço de terra, como a terra tendo, assim, está vendo o afogado que só tem a ponta do nariz de fora na água, até o que eu vejo essa terra, esses pedacinhos de terra assim na cidade. É a terra assim com o nariz de fora, para não morrer afogada ali e sai uma árvore, né? Depois nós vemos os processos de mineração, que criam crateras gigantescas, crateras com 1 km, 2 km de diâmetro, com um impacto ambiental assim incrível, chegam a ter impactos ambientais de 5 km de diâmetro, onde nada de vida cresce ali. Então são processos que são demoníacos. Isso são processos demoníacos, de destruição da vida. Olha, quando nós começamos a ver que realmente essa filosofia que as pessoas defendem, de mercado, de consumo, de produção, é algo anti-vida, nós começamos a olhar para aquilo que é vida. E o que é vida são, por exemplo, exemplos comunitários onde os velhos são valorizados. Existe um estudo, uma pesquisa,
Eu posso procurar, eu já divulguei nas minhas redes outras vezes, mas eu posso procurar, que foi apresentado até no TED, que é Ideas World Spreading. Para quem não sabe, TED é tipo encontro de conferencistas a nível mundial, que hoje já acontece em várias partes do mundo, né? O TED, onde as pessoas se inscrevem e vão apresentar ideias, projetos, fazer palestras de 20 minutos. E uma dessas palestras tem um site do TED, Ideas World Spreading, ideias que vale a pena divulgar. Um dos estudos que foi feito foi sobre os 6 lugares no mundo onde as pessoas vivem mais tempo. E repara bem, olha bem, onde é que nós começámos a fazer uma revisão histórica sobre a Segunda Guerra Mundial, nazismo, judaísmo, e estamos estudando algo bem simples. Onde as populações vivem mais tempo no mundo. Mais tempo e melhor, né? Vivem bem até o fim. Descobriram 6 lugares onde as pessoas vivem, em média, mais de 100 anos. Isso me fascina, eu leio muito sobre isso. Um desses lugares só, as pessoas vivem mais de 90 anos. Todos os outros, a média de vida das pessoas é acima de 100 anos, dos idosos. E eles começaram a ver, inicialmente as pessoas pensavam que era a alimentação. Será que essas pessoas são vegetarianas? Mas aí descobriram que só um desses lugares é que era vegetariano. Mas todos os lugares consomem pouca carne, com 1 a 2 refeições por semana. Só que eles começaram a ver que existiam vários fatores. Um deles é que os jovens cuidam dos velhos. Eles penteiam os velhos, cuidam das mãos deles, dos pés, existe um toque físico, o contacto. Existe a valorização sobre o conhecimento ancestral. Os velhos são conselheiros da comunidade, dos jovens. Então, existe uma imagem que eles mostram, um senhor com 90 e tal anos, quase 100 anos de idade, vem de bicicleta, e aí ele larga a bicicleta, desta bicicleta, pega um machado e vai rachar lenha. Né? Um senhor quase com 100 anos de idade. Né? As imagens são incríveis. Alguns que eu lembro de cabeça, assim, tem a ilha de Okinawa, no Japão, tem uma ilha na Grécia, o nome me falta agora, que as pessoas, assim, quase todas vivem acima de 100. Você tem um local na Costa Rica, não é só em países desenvolvidos, tem na Costa Rica um local também, eu acho que no Equador tem um local, assim, e na Itália há de haver algum local, mas enfim, o que eles encontram em comum, como você falou, é essa sociabilização e valorização dos velhos. Você também tem água de alta qualidade, eles identificaram isso, acesso à água de alta qualidade, uma alimentação, como você falou, baixa não só em carne, mas em proteína de um modo geral, que eles comem o suficiente, mas não em excesso. E aí é uma coisa que a ciência explica, gente, claríssimo. E aí, desculpa, se você adora ir à churrascaria, rodízio e tal, que é o seguinte, o que envelhece a célula, o que provoca envelhecimento celular, é a ingestão de proteína. Os marcadores de envelhecimento celular, eles aumentam conforme você ingere mais proteína, principalmente de origem animal. Então, eu não estou falando que você não pode comer, eu estou falando que você não comer em excesso, se você quiser viver mais e melhor, porque o envelhecimento celular não quer dizer que você vai viver pouco, quer dizer que você vai ficar péssimo naquele final, assim, muito ruinzinho, naquele final, tendo menos dignidade. Então, eu até aplico isso fazendo a minha dieta cetogênica, o meu percentual aí de ingestão de proteína com relação à quantidade diária de caloria, eu aplico essa conclusão, que aí é só você conversar com um nutrólogo, que é o médico especializado nisso, que ele vai te passar a mesma informação que eu estou passando aqui, porque eu sou fascinado por isso. Né? Então, se você procurar na imprensa, você vai ver. Então, acesso a uma água de qualidade, né? A ingestão adequada de proteínas, sobretudo de origem animal, e essa sociabilização do velho, Daniel Simões. É incrível, eu já vi a imagem aqui, a TV francesa uma vez fez uma matéria sobre esse local na Costa Rica. E eu sabia bem desse exemplo da Costa Rica, porque eu tinha um colega de doutorado aqui, costarricense, ele fazia o doutorado na ETH de Zurique, em economia, e ele trabalhava no Ministério da Agricultura da Costa Rica. E ele me falava, né, desse exemplo lá, ele falou o nome da cidade, eu esqueci, mas uma vez eu vi uma matéria na TV pública mostrando os velhos com mais de 90 anos cuidando da roçado deles, porque a Costa Rica, por que a Costa Rica é o país mais estável na América Latina? Não é só porque eles são um protetorado dos gringos, porque são mesmo um protetorado dos gringos, mas é porque isso, né, um dos meus ex-orientadores era da Costa Rica, né, negociou o CAFTA pela região toda com os Estados Unidos, depois o Tratado de Livre Comércio com a Europa. Ele me dizia o seguinte, a nossa elite é a elite menos burra da América Latina. Que eles falam, bom, se a gente quer estabilidade, tem que democratizar o acesso ao campo um pouquinho. Então eles fizeram uma reforma agrária lá atrás, deram um roçadozinho e deram uma lógica pequeno burguesa
a classe trabalhadora, porque ela é proprietária. Então, o pessoal tem roçado, o acesso à terra é relativamente democratizado, especialmente se você comparar com os vizinhos da América Central e da América Latina. Então, é muito comum a pessoa pobre no campo, né, ter o roçadinho. E aí mostravam aqui o velho de quase 100 anos, assim, trabalhando, e disse que eles trabalham até a véspera de morrer, né? Na matéria eles mostravam isso. Então, a pessoa tá ótima até... Bom, ninguém vai ser imortal, uma hora vai, mas até a véspera de morrer a pessoa fazendo um trabalho físico pesado no roçado, Daniel Simões. Essencialmente, a nível da alimentação, o que prejudica o corpo humano é tudo o que acidifica o organismo, né? Claro. Em termos de organismos orgânicos, ou seja, com base de carbono, a informação para a natureza para entrar em decomposição é a acidificação. Se nós consumimos muito, por exemplo, farinha branca, açúcar, refrigerantes, carne, o corpo vai ficando ácido. E então começamos a dar a informação à natureza para que estamos entrando em decomposição, ainda vivos. Por isso é que está sujeito a surgir doenças, como por exemplo o câncer, que são doenças que já a natureza decompondo a matéria. Então é muito interessante só apontar mais um detalhe que eles identificaram como sendo a causa das pessoas viverem mais tempo, era as pessoas encontravam as mesmas pessoas, tinham os mesmos amigos e encontravam-nos regularmente durante a vida toda. Eles foram encontrar amizades com 70, 80 anos de existência. Essas amizades, eles regularmente se encontravam, mantinham aquela socialização, né? E então nós vemos, então, reparem bem, nós começámos a fazer uma revisão histórica lá de final do século XIX, com o movimento sionista internacional, todo o movimento Primeira e Segunda Guerra Mundial, concentração do poder financeiro nas instituições financeiras. Começámos a ver então que a República Federativa do Brasil, maçónica, simplesmente ela registra-se na Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos como uma corporação empresa. Ainda não vimos vários detalhes que eu quero mostrar sobre isso, mas é aos poucos. E neste momento estamos, de repente, a falar de comida, de alimentação, de viver mais tempo. Como assim? Porque as políticas que eles estão aplicando, esse movimento neoliberal, todo esse movimento capitalista, materialista, consumo, é antivida. Então, para nós deslumbrarmos as soluções, isto, na minha visão, esquecer completamente a nomenclatura do que é ismo. Reparem bem o que é que eu estou dizendo. Não precisamos chamar ismos às coisas. Porque as pessoas têm muita tendência. Não, a solução é por este ismo. Não é por aquele ismo. Eu não vou nem nomear nenhum ismo. Mas as pessoas têm muita tendência de nomear ismos. Nós não estamos a falar de ismos. Estamos a falar de coisas práticas, observáveis. Como manter a saúde? Qual a importância dos velhos na sociedade? Porque eles já viveram tanto tempo, passaram por tanta experiência. O que é que eles têm a nos ensinar? Por que é que eles querem esse sistema anti-vida? Quer acabar com as culturas indígenas? Porque nelas tem o espírito de guardiões das florestas e tem o espírito comunitário de valorização dos mais velhos. Tem um espírito comunitário de união, de cuidado com as crianças, apesar de haver, obviamente, vão buscar uma série de exemplos. Algumas pessoas, não, mas eles lá têm até tribos que enterram as crianças e têm toda uma série... O espírito comunitário que eu estou falando é o espírito de união tribal, sem divisões. É pegar naquele espírito primitivo, tribalístico das tribos e transportá-lo para uma sociedade tecnologicamente evoluída na era da informação, com uma outra percepção cósmica, com uma outra percepção de internet, de virtualização. Ou seja, não é pegar na ideia tribalística e de comunidade que as tribos índias vivem. Porque nós não vamos voltar para trás. Não tem essa de vamos vestir tangas e morar no meio da floresta. Não, é simplesmente sabermos aplicar o equilíbrio entre o conhecimento das forças da mãe natureza e a vida material em sociedade que nós vivemos. Existe uma série de falácias, de mentiras que o sistema está propagando, que faz com que as pessoas fiquem presas em termos mentais em discussões eternas que não levam a lugar nenhum.
E, por exemplo, eu dou-vos um exemplo. Eu tenho um artigo feito sobre a água no Brasil. E eu faço uma comparação entre duas informações. As Nações Unidas lançam um relatório onde dizem que até 2030, e reparem sempre na repetição que é sempre 2030 que eles falam, vai haver um déficit de água de 40% no planeta. Aí teve um senhor de uma universidade aqui do Brasil, com uma equipe, se não me engano, a Universidade do Pará, que esteve fazendo um levantamento sobre o aquífero Guarani e o aquífero. Qual é o nome do outro aquífero? O amazônico, né? O que está embaixo do rio. Eu sei que ele uniu os dois aquíferos nesse estudo e chamou um nome de Sistema Aquífero Grande Amazônia, SAGA. Eles só conseguiram medir, reparem bem, eles só conseguiram medir até 500 metros de profundidade. Eles não conseguiram medir mais para baixo, porque aquilo tem muito mais água para baixo. Eles só conseguiram medir até 500 metros de profundidade. E a estimativa de água doce que eles encontraram, que eles conseguiram medir, alimenta o planeta Terra por 250 anos. Onde é que nós vimos isso nas notícias? Onde é que essa informação se foi divulgada? Agora vão procurar informação sobre a escassez de água e é o que não falta. Como, por exemplo, falta de alimentos. O sistema anti-vida, o sistema de consumo capitalista que está destruindo as florestas com sistemas de mineração, sistemas de colheita de árvores, tudo isso está destruindo, chacinando tribos índias. Todo esse sistema diz que está havendo uma escassez de alimentos. Como é que está havendo uma escassez de alimentos? Coisas bem simples. Reparem como é que nós desmontamos todo um sistema altamente complexo a nível da organização institucional e os caras apresentam-se com aquela pose de fato e gravata, com bandeiras atrás, em edifícios de arquiteturas extremamente modernas, na televisão, bem distantes do povo e aquela postura toda, e nós pegamos num mamão, acho que toda a gente sabe o que é um mamão, ou então vamos pegar numa melancia. Reparem quantas sementes tem dentro de uma melancia. Quantas sementes tem dentro de uma melancia? Se vocês tiverem assim, a disponibilidade para contar a quantidade de sementes. Então, quantas plantas, quantos pés de melancia se consegue criar de uma melancia? São centenas. Então, de uma melancia, quantas melancias nós conseguimos criar? Ora, nós já estamos a ver aí a matemática exponencial, de repente começa a ficar incontável a quantidade de melancias. Então, com uma melancia, nós conseguimos desconstruir toda uma falácia de que não há o suficiente para todos. Outra questão que nós podemos desmontar. Eles dizem que existe excesso populacional. Não é? E então os caras criam toda uma situação à volta disso. Não é? Imensa gente está dizendo que realmente tem que acabar a maior parte da vida humana na Terra porque está demais. Façam uma experiência matemática, objetiva. Vejam qual é a área de superfície terrestre e dividam por 7 bilhões e meio, que é a quantidade de pessoas. E aí vocês vão ver que são vários quilómetros quadrados para cada pessoa. Onde é que então está o excesso populacional? O problema é que as políticas que eles estão fazendo estão criando uma percepção de realidade nas pessoas que fazem com que elas vão todas para as cidades. O êxodo dos interiores, afastando as pessoas da produção da comida natural, está fazendo com que elas vão procurar a promessa do sonho americano de $1 milhão e que toda a gente pode ter sucesso, aquele tal sucesso que eles dizem que é sucesso e felicidade. Toda a gente está largando a enxada, porque ninguém quer trabalhar com a enxada, e está toda a gente a ir para a cidade. Na cidade não se produz nada. A cidade são ambientes estéreis, que simplesmente precisam receber comida e água do entorno, da mãe natureza. E a produção de comida está nas mãos das corporações. Comida geneticamente modificada, cheia de agrotóxicos.
Então o problema está que existe uma concentração tão grande de pessoas, e vamos falar das questões básicas. Quando essas pessoas começam a urinar e a defecar todas juntas, é um problema gigantesco. Quando essas pessoas estão dispersas, nós podemos usar os desperdícios orgânicos dela para criar adubo. Então as soluções existem e são muito simples, são muito mais simples. O problema são as percepções que as pessoas estão tendo da realidade, o tipo de educação que elas estão tendo, o tipo de informação sobre o que é o sucesso, o que é a felicidade, o que é ter qualidade de vida e as escolhas que elas fazem diariamente em relação a isso. Porque o sistema anti-vida, o sistema desta nova ordem mundial, corporativo, de transnacionais, só consegue estar a ser aplicado porque eles estão convencendo as pessoas a todos os dias acordarem e trabalharem na construção deste sistema. Porque este sistema não consegue ser construído se a população não estiver toda alinhada na construção deste sistema. Quem é que está querendo começar a olhar para as coisas mais simples? Das plantas. Reparem bem, é isso que eu chamo a atenção. Reparem bem, vocês entram no meu trabalho e é uma complexidade a nível de organizações institucionais, e de documentos e tudo. Mas quando nós começamos a olhar o oposto disso, são as coisas mais simples. São as coisas mais simples que nós vemos que o caminho da solução está por aí. E não tem ismo aí. Não, vamos... Porque a solução é o ismo, é uma revolução de fazer o ismo. Não, a solução passa pelo onde é que nós estamos focando a nossa atenção. Que tipo de escolhas cada um de nós está fazendo quando acorda? Que tipo de estilo de vida nós estamos construindo? Rómulo. Concordo totalmente com as suas pontuações aqui. Está sem som, Rómulo. Eu fechei aqui, eu concordo totalmente com as suas pontuações, Daniel Simões, importantíssimas, né? Fechei de novo aqui, esbarrando. Eu concordo totalmente com as suas pontuações e acho sempre importante essa visão holística que você traz. Olha, por quantos campos do conhecimento a gente passou aqui durante essa discussão hoje. E eu pergunto para você o seguinte, né? Essa questão do registro da Securities Exchange, registro na Securities Exchange Commission, né, na CVM, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, de uma corporação Estado, República Federativa do Brasil. Quem quiser ver os documentos que você acessou sobre isso, qual é o vídeo que você recomenda seu lá no canal Daniel Simões, onde quem quer se aprofundar sobre esse assunto poderia se inteirar? Fechado seu microfone, abra aí. Tem vários vídeos e artigos. Se eu puder compartilhar aqui a tela, eu mostro aqui algumas coisas. Posso? Sim, senhor. Vai lá. Então, o pessoal vai ver em casa sem problema nenhum. Enquanto isso, eu vou mostrando o seguinte, olha. Eu coloquei já lá, só peraí, você está compartilhando aí enquanto isso. Eu vou botando aqui na tela, olha só. Já está o canal Daniel Simões, ou deve estar como nos canais parceiros aqui. Eu fiz isso no fim de semana, eu atualizei o nosso vídeo em destaque, que é esse que aparece aqui primeiro. Enquanto a gente está ao vivo, aparece o que está ao vivo. Mas, em geral, se você entrar numa hora que a gente não esteja ao vivo, o novo vídeo em destaque, por muito tempo, foi aquele documentário sobre por que o Sérgio Moro... Documentário, entre aspas, né? Assim, aquela postagem longa que eu fiz, em que o pessoal via por que o Eduardo Cunha teme a delação do... Quer dizer, por que o Sérgio Moro teme a delação do Eduardo Cunha. Mas eu atualizei, né, nesse fim de semana, para esse vídeo aqui, ó, que está com 47 mil visualizações no YouTube, A Bomba Suíça, A Hora da Verdade, para Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o vídeo que a gente coloca em destaque, que eu acho que é uma síntese bastante, assim, representativa, né? Um vídeo de 39 minutos, do que o Duplo Expresso representa, o que a gente fez, né? E qual é o nosso entendimento do que deve ser feito pelo Brasil nessa quadra histórica. Agora sim, eu vou colocar aqui na tela o que está sendo compartilhado pelo Daniel Simões. Olha só, 1997, isso aqui é lá no canal Daniel Simões, você encontra o ano da submissão da República Federativa do Brasil e do Banco Central do Brasil ao Banco Privado BIS, né, o que eles chamam de Banco Central dos Bancos Centrais, que foi aqui na Basileia,
e que o Daniel Simões, assim como algumas outras pessoas, prefere traduzir como Banco de Assentamentos Internacionais, né, que é Bank for International Settlements. Então, ele prefere colocar assentamentos, e a Sibeli Laura, que esteve aqui na semana passada, falar até em Banco de Colonização Internacional. E quando você vê a primeira fala do Daniel Simões aqui no programa, você vê que a tradução é totalmente autorizada por documentos. Não é? Então está aí o decreto número 3.941, de setembro, 27 de setembro de 2001, assinado por Fernando Henrique Cardoso e pelo então chanceler Celso Laffer, declara, né, que o Congresso Nacional aprovou a adesão do governo brasileiro como membro associado do Convênio Consultivo do Banco de Compensações Internacionais por meio do Decreto Legislativo número 15, né, de 19 de março de 97, inicia uma das mais profundas submissões do governo corporativo República Federativa do Brasil ao sistema financeiro internacional centralizado no Banco Privado BIS. E aí, Daniel, clicando então nessa postagem, eu vou colocar o link, isso aí eu acredito que seja lá no seu blog, né, do canal Daniel Simões. Sim. Eu vou colocar esse link aí, você me manda pelo chat interno aqui, eu vou colocar na descrição do programa de hoje. Então não precisa se preocupar, você que está nos assistindo vai estar lá depois do programa no ar. Daniel. Deixa-me acrescentar uma coisa, porque eu procuro sempre pensar pelas cabeças que são do contra, né? As cabeças críticas e pessimistas que estão sempre a dizer mal das coisas, elas são muito úteis. Porque elas auxiliam-nos a que nós possamos. Bom, eu sinto muito a queda, não minha, mas da internet, ou melhor, do computador, porque foi a bateria do computador que caiu e eu não estava reparando. Então, só para terminar, né, porque agora acho que já não teve assim uma quebra assim da energia da continuidade e tu já está dentro de outro assunto. Só para complementar que eu não sou ingênuo o suficiente para acreditar que nós vamos fazer a agricultura ecológica e agroflorestal e conseguimos vencer os males do mundo, não é? Não vamos criar ecovilas e tudo ficou resolvido, porque existe todo um complexo da indústria militar, não é? Existe toda essa estrutura montada corporativa, existe toda uma estrutura partidária e ideológica montada no funcionamento das urbanizações, que não é com ecovilas que nós vamos chegar lá. Eu só falei sobre essas questões das forças da mãe natureza como luzes de orientação pelos caminhos que nós devemos seguir, né? Essencialmente era isso assim que eu ia falar na hora. Então, se quiser dar continuidade, Rómulo, por mim está tudo bem. Muito bem, então por hoje você termina a sua exposição e a gente continua na semana que vem, então, com essa temática e dos grandes segredos da finança transnacional, né, e os documentos que você traz para revelar o que não convém, né, e sempre atraindo atenção grande e de gente, inclusive, da finança, Daniel Simões. Então, grato, Rómulo, tchau a todos. Muita luz na consciência. Nós que agradecemos. Lembrando que você tem que ir lá assinar o canal Daniel Simões. Assinar o canal Daniel Simões no YouTube e ajudar a gente a conseguir que ele se dedique exclusivamente a isso, contribuindo na vaquinha dele. O link está lá na descrição do programa em duploexpresso.com. Valeu, Daniel. Até semana que vem.